Fala, queridão, graça e paz. Hoje é o nosso dia 49 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. Lembrando que vão ser 365 dias. E a nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 13, Êxodo, capítulo 18 e 19 e Provérbios, número 9. Então vamos para Hebreus, capítulo de número 13. Nesse capítulo 13 de Hebreus, que é o capítulo final de Hebreus, o autor aos Hebreus ele vai trazer algumas instruções práticas para a vida cristã. Ele vai enfatizar sobre o amor fraternal, sobre a hospitalidade, sobre o contentamento, obediência e ainda vai falar da supremacia de Cristo. Versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar sobre viver em amor e santidade, porque ele vai falar sobre o amor fraternal no versículo 1, né? Ele vai falar que o amor fraternal deve continuar, vai falar da hospitalidade, ele vai incentivar a hospitalidade no versículo 2, porque ele vai falar que alguns, sem saber, hospedaram inclusive anjos. Aí no versículo 3 ele vai falar que os presos, né, e os que sofrem devem ser lembrados. Ele também vai falar sobre o casamento, que deve ser honrado, né, evitar a imoralidade no casamento. E versículos 5 e 6 ele vai falar sobre evitar ganância e vai falar sobre confiar na provisão de Deus. Aí agora do versículo 7 até o 14 vai falar de obediência, fidelidade à verdade, fidelidade à doutrina, porque ele vai falar, devemos nos lembrar e imitar a fé dos nossos líderes espirituais. No versículo 7, ele vai falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai falar que nós não devemos ser levados por doutrinas estranhas, né? Mas a gente tem que se fortalecer, fortalecer o nosso coração pela graça de Deus. Ele vai falar que os sacrifícios antigos, eles não são mais necessários, porque Cristo, ele sim, é o nosso verdadeiro altar. Aí do versículo 15 até o versículo 19, ele vai falar sobre sacrifícios espirituais e obediência. Ele vai falar que devemos oferecer sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o nome de Deus, né? Ele vai falar que fazer o bem e compartilhar é um sacrifício que agrada a Deus, né? E ele vai falar também no versículo 17 que nós devemos obedecer aos líderes espirituais, mais uma vez ele frisa isso, pois eles velam por nossas almas. No versículo 18 e 19 ele vai falar, né? O autor vai pedir oração para continuar o seu ministério. E do versículo 20 até o 25 vai ter agora uma bênção final e a conclusão do livro de Hebreus, porque o autor ele vai encerrar com uma bênção, que Deus aperfeiçoe os crentes em toda boa obra. A gente vai ver isso no versículo 20 e 21. Né? E ele menciona, inclusive, que Timóteo foi libertado, no versículo 23. E a carta vai terminar com uma saudação e uma bênção de graça, versículo 24 e 25. Uma curiosidade, né, que no versículo 20, quando fala assim, o Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos Jesus, né, ele cita isso no versículo 20, e esse é um dos raros lugares em Hebreus onde a ressurreição de Cristo ela é mencionada explicitamente. Então, nós encerramos Hebreus hoje e agora nós estamos indo para Êxodo, capítulo 18 e 19. Agora, nos capítulos 18 e 19 de Êxodo, nós vamos ver o conselho de Jetro e a aliança de Deus no Monte Sinai. No capítulo 18 de Êxodo, nós vamos ver aqui que Jetro ele visita Moisés e ele vê a grandeza de Deus. Nos versículos 1 até o 12, vai narrar para nós que Jetro, o sogro de Moisés, ele ouviu, né, como que Deus libertou Israel do Egito. E então ele vai ao encontro de Moisés no deserto. Ele leva Zípora, né, que era a esposa de Moisés, e os filhos, que era Gerson e Eliezer, para se reunirem com Moisés ali no deserto. Então Gerson reconhece que o Deus de Israel é maior do que todos os deuses e oferece um sacrifício ao Senhor. Uma curiosidade aqui é que no versículo 1, né, fala Jetro ele era sacerdote de Midian. Isso mostra que provavelmente ele adorava outros deuses, mas quando ele vê o que Deus fez por Israel, ele reconhece a soberania de Deus, né? E quando ele fala assim, agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, né? Isso indica talvez, né? Não talvez, indica um reconhecimento da grandeza de Deus, mas agora por parte de Jetro, que era o sogro de Moisés. Aí agora nos versículos 13 até o 27,
do capítulo 18, Jetro ele vai dar um conselho para Moisés, para que Moisés delegue agora algumas funções, algumas tarefas. Porque Moisés ele julgava todas as causas do povo sozinho. E a gente estava falando aqui que provavelmente eram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Obviamente não os 3 milhões vinham trazer as causas para Moisés, mas Moisés ele julgava todas as causas do povo sozinho, e isso era muito cansativo. Então Jetro, olhando isso, dá um conselho para Moisés e fala assim: Moisés, você tem que levantar outros líderes para te ajudar e você só vai resolver os casos mais difíceis. Então Moisés ele segue o conselho de Jetro, seu sogro, e agora ele estrutura ali uma hierarquia de liderança dentro do povo. Agora nós entramos no Êxodo capítulo 19, no versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver que Israel ele chega ao Sinai e Deus faz uma aliança com Israel, porque a Bíblia vai narrar que após 3 meses de viagem, Israel chegou ao Monte Sinai. Então Deus prometeu fazer de Israel um reino de sacerdotes e uma nação santa, se eles obedecessem à aliança que Deus tinha com eles. Então o povo aceita o pacto e fala assim com Moisés: tudo o que o Senhor falar, nós faremos. Isso foi a resposta do povo para Moisés. Uma curiosidade é que o Monte Sinai também é chamado de Monte Horebe. Aí agora, dos versículos 9 até o 15, Deus ele ordena a santificação do povo, porque Deus diz que vai aparecer em uma nuvem pesada, uma nuvem densa, no monte, né? E ele fala assim que o povo deve se santificar por 3 dias, deve lavar suas vestes para preparar o ambiente espiritual para esse encontro com o Senhor. E o Senhor também dá uma ordem, fala que ninguém poderia tocar no monte nesse momento, ou eles morreriam. Aí agora, encerrando o capítulo 19, do versículo 16 até o 25, nós vamos ver a manifestação de Deus no Monte Sinai. No 3º dia, trovões, relâmpagos e uma nuvem densa, escura e forte, e um forte som de trombeta cobriram todo o monte, né? Todo o povo tremia diante da presença de Deus, o povo ficou com medo, né? Então Deus ele desceu no Monte Sinai em fogo e em fumaça, né? E o monte tremeu todo. Então Moisés agora sobe para falar com Deus. Só que logo após a subida de Moisés, Deus fala: Moisés, desce e reitera para o povo, fala com eles, para não chegar perto do monte, porque se eles tocarem no monte, eles vão morrer. Encerramos aqui Êxodo capítulo 18, 19, agora nós vamos para Provérbios número 8. Queridão, antes de entrar em Provérbios número 8, eu queria pedir você a sua colaboração. Deixa a sua curtida, o seu comentário, se inscreva em nosso canal. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, querido. Compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo no Instagram, deixa o seu comentário também, curte, segue aí o nosso perfil para que a plataforma entenda de uma forma que entenda que o conteúdo é bom e vai distribuir ele para mais pessoas e, por consequência, mais pessoas vão ser atingidas pelo amor de Deus, pela palavra da justiça, e eles vão ser abençoados também em nome de Jesus. Agora nós vamos para Provérbios número 8. Agora em Provérbios número 8, nós vamos ver um chamado da sabedoria, porque esse capítulo, ele apresenta a sabedoria como se ela fosse uma voz que clama publicamente, né? Nós vamos ver, por exemplo, do verso 1 até o verso 11, a sabedoria ela clama a todos, né? A sabedoria ela clama nos lugares públicos, chamando os simples, inclusive os tolos, a escutarem ela, né? Ela está te falando assim, ó, me escutem. A sabedoria está convidando tanto o simples quanto o tolo. Então, as suas palavras elas são justas, verdadeiras e melhores que ouro e que prata. No verso 1, fala assim que a sabedoria ela clama, diferente da mulher adúltera do número 7, do capítulo 7, o capítulo anterior, né, que seduz os homens às escondidas por debaixo dos panos. A sabedoria ela clama abertamente, tanto ao justo quanto ao ímpio. Aí do verso 12 até o 21, vamos ver a excelência da sabedoria.
vai dizer que a sabedoria ela anda com prudência, com entendimento e com conselho. Vai falar que reis e governantes só governam bem com sabedoria. Quem busca a sabedoria receberá riquezas e justiça. No verso 22 até o 31, veremos a sabedoria antes da criação. A sabedoria existia antes da criação, ao lado de Deus. Isso a gente vê nos versos 22 até o 26. Deus criou todas as coisas com sabedoria. A sabedoria, ela se alegra em estar com os filhos dos homens. A gente viu isso no verso 31. Agora, do verso 32 até o 36, nós veremos o convite final da sabedoria, porque a sabedoria, ela chama todos a ouvirem as suas instruções, por isso ela traz felicidade e ela traz vida, né? Aí no verso 35 vai dizer que quem encontra a sabedoria encontra vida e o favor de Deus. E vai finalizar no verso 36 dizendo que quem rejeita a sabedoria ama a morte. Essa foi a nossa leitura do nosso dia 49. Nos vemos amanhã no dia 50. Tamo junto!